Bem-vindos a mais um podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. E hoje a minha convidada é a Eliane Cordeiro Carazawa. Ela é fisioterapeuta e educadora física, especialista em fisiologia do exercício e treinamento resistido na saúde, na doença e no envelhecimento pela USP. E também aprimoramento em reabilitação cardíaca pelo Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Eliane, é um prazer te receber no podcast para a gente falar de um assunto muito gostoso, que é treino de força versus treino aeróbico. Esse é o nosso assunto hoje, gente, porque muita gente ainda tem dúvida o que é aeróbico, o que é força, o que é fazer primeiro, isso interfere, quantas repetições, se não faz repetição, se faz mais força, enfim. Então, é um assunto que a gente vai aqui tricotar bastante. Então, Excelente. agradeço por ter aceito meu convite, é um prazer te receber. Obrigada, Cris. Eu queria agradecer o convite e parabenizá-la pela essa iniciativa do podcast, né, para transmitir saúde para o público geral. Que Obrigada ótimo. pelo convite. Então tá bom. Então, Eliane, vamos ser bem básica, assim. Vamos falar treino de força e treino aeróbico. Porque muitas vezes as pessoas às vezes não sabem, o que é força, qual que é aeróbico. As pessoas se confundem. Então, na prática do que a gente tem por aí, o que seria treino de força e o que seria treino aeróbico? É assim, Cris, acho que a gente tem que pensar no público mais geral. Porque normalmente o público que vem para o nosso consultório, que a gente indica o treinamento aeróbico ou o treinamento resistido, o treino de força, é o público que não gosta de fazer exercício. Ou que nunca fizeram, ou que tem uma resistência por não gostar, ou a parte econômica interfere. Então, vou tentar falar de uma forma mais clara possível, né, para um público mais leigo e que está iniciando agora. Então, que é uma dúvida que fica. Vai treinar, sei lá, passou com um cardiologista com triglicérides alto, tão sedentário, vai fazer uma caminhada. O que seria uma caminhada? Eu acho que as pessoas querem saber o porquê de estar fazendo o treinamento. Sim. Então, a gente cai nas diferenças do treinamento. Eu acho que a gente indica mais o aeróbico, que seria caminhada, natação, bicicleta, dança, enfim, tudo que você mantém o mesmo ritmo por um tempo prolongado e com menor interrupções possíveis. Então, isso é o aeróbico, que é o mais fácil acesso. Então, você pode... democrático, né? É muito você democrático. Vai no parque e anda, pronto. Agora mesmo, acho que ontem eu encaminhei uma paciente para atividade física, é do interior, não é paciente minha aqui física, foi online o atendimento, e ela falou mas o meu médico pediu para eu fazer caminhada, não gosto de exercício físico. Eu acho a caminhada o mais democrático, por isso a gente indica tanto, né, o aeróbico como caminhada. Que já é um começo, né? É o início, a pessoa está sedentária, não sabe de onde partir, né, então o que eu orientei para ela, olha, você chegou na sua casa, você, antes de subir para o apartamento, sai do carro, só troca o sapato, coloca um confortável e vai, do jeito que você estiver vestida. Começa com 1 ou 2 voltas na quadra e volta e sobe. Porque a partir do momento que a gente sobe para o apartamento ou entra para casa, a gente não vai fazer. O indivíduo que não tem essa dinâmica do treinamento, né? De gostar do treinar. Então, isso seria o aeróbico. Pensando no resistido. O resistido a gente requer um pouco mais. O resistido é o de força, o de treinamento pessoal? De força. Então, entra como musculação, pilates, crossfit, funcional. Tudo que requer uma resistência, seja ela externa ou do próprio corpo, entra como resistido. Como equipamento entraria halter, equipamento de musculação, as molas do pilates, elástico, né, que a físio usa bastante. Tudo isso requer um treinamento com um treinador físico, o educador físico acompanhando. Então, é mais difícil para a pessoa aderir, mas não que não seja importante, né? E a gente sabe que esse combinado, porque o benefício da atividade física, ela é combinada, o aeróbico e a força. Porque se você fizer só um, vai faltar outra parte que essa parte que você faz não tá te dando. Então, assim, eu sempre falo, vamos começar com uma coisa, depois a gente põe o outro tipo de exercício. Mas, às vezes, a pessoa, no primeiro momento, como você falou, às vezes ela não está podendo pagar uma academia ou pagar um personal, enfim. Mas hoje a gente tem também, por exemplo, o SESC, esses lugares que tem... que oferecem atividade sem custo. E você pode fazer esse tipo de exercício. Lógico, não vai ser uma coisa individualizada, mas vai te tirar dessa falta de movimento, de não estar fazendo nada. Né? Sair então, do sedentarismo. Esse combinado, né? É muito importante, porque a gente sabe que com o envelhecimento, a partir dos 40 anos, a gente vai perder massa muscular, massa óssea, e a gente vai perder condicionamento aeróbico. Então, a gente precisa fazer o aeróbico para remar contra a maré dessa questão da perda do condicionamento aeróbico com o envelhecimento,
E a gente tem que fazer força para mitigar a perda de massa muscular e massa óssea. Eu brinco bastante, eu falo assim, a gente não faz uma poupança, a gente pensa muito na parte financeira, a gente não faz uma poupança, não investe com ações, que seja para você pensar na sua parte financeira no futuro. O músculo é a mesma coisa, você tem que fazer uma poupança de músculo. Isso. Como? Tendo uma boa reserva de massa muscular. Se você pensar que a partir dos 40 anos a gente perde 1% de massa magra por ano, Pois é. é muito precioso você O tá, músculo. você tá, sabe, poupando o seu músculo e fazendo uma reserva muscular para o envelhecimento. Então, pensar numa qualidade de vida financeira e também física. Você não quer ficar dependendo de uma pessoa para ir na padaria, para ir no sanitário, para, né, sair da cama, levantar da cadeira. Então, eu acho que é começar a pensar mais também nos exercícios resistidos, não só no aeróbico, né? Porque... É importante o aeróbico, parte cardiovascular, parte cardiorrespiratória, porém, temos que ter uma preservação de massa muscular. Exatamente, porque pelo menos se a gente fizer, mesmo que a pessoa não ganhe, ela não vai perder. Então ela já está se beneficiando, porque mesmo que ela não ganhe massa muscular, ela ganha força, ela ganha mobilidade, Exato, ela ganha vários tipos. Uma resistência, uma resistência. Então ela mitiga esse efeito, né, de não perder. E afasta, né, essa perda. Porque vai chegar um momento, mesmo a gente treinando, a gente sabe que mesmo a gente treinando, vai chegar uma hora que vai ter essa perda. Então, eu brinco com meus pacientes acima de 80, que se eu empatar a biopedância, se ela estiver dando a mesma coisa que a anterior, a gente está num lucro absurdo. Porque vai ter uma perda e começa a ficar cada vez mais acentuado com o envelhecimento. Por isso que é importante também o resistido. A Eliane falou de bioimpedância, gente, para quem não sabe, a bioimpedância é um exame que a gente vê a quantidade de massa muscular, de massa gorda, né? Quando você sobe na balança e ela mede, tem aquelas medidas de prega cutânea, tem várias formas de analisar essa composição corporal. Então, ela está falando isso, né? Que se a gente tiver com o mesmo músculo, a bioimpedância anterior, a gente já tá no lucro. Tá no lucro, né? E aí a gente tem um pouquinho dessa coisa do treino HIIT, né, Eliane? Que de um tempo para cá, isso ficou mais chamativo, porque as pessoas não têm tempo. Então, você faz um treino muito rápido, e isso você pode fazer ele mais curto, porque ele é rápido, e enfim. Qual que seria esse benefício aí? Mas a gente sabe que algumas populações isso vai ser um pouco limitado, né? O que a gente tem que pensar, Cris? Sem querer denunciar a nossa idade. Mas se pensar quando a gente se formou, quase 30 anos atrás, a gente só focava no exercício aeróbico. Sim. Então, a bola da vez era o exercício aeróbico. Então, eu mandava todos os nossos pacientes para fazer caminhada, ou fazer uma natação, ou andar de bicicleta. De uns 10 anos para cá, o trabalho de resistência muscular veio com tudo. Veio com uma outra proporção e ganhou muita força, porque nós vimos que é necessário ter essa massa muscular, principalmente de membro inferior. A gente pensar que força de pernas. Pensando que 2/3 da nossa força e músculos estão nos membros inferiores, a perna é crucial. Então, todos os trabalhos, os últimos trabalhos que tem evidenciando o trabalho resistido, é pensando em membro inferior. Para evitar demência, para diminuir glicemia, para melhorar a mobilidade. Então, vieram forte com o trabalho de força. O HIIT veio para unir esses dois fatores. Então, casar tanto aeróbico, esse aumento de frequência cardíaca e de oxigenação, e mais trabalho de resistência. E a falta de tempo, porque cada vez mais a gente está sem tempo. Então, o HIIT, ele é um trabalho de 30 segundos, no máximo 3 minutos. Então, a gente trabalha muito com circuito, aumentando essa frequência cardíaca, então é um trabalho de intenso, de moderado a intenso, e um intervalo curto de descanso, que pode ser um descanso passivo, então o aluno fica lá parado 30 segundos, ou pode ser um descanso ativo, que eu prefiro. Então ele faz um trabalho menos intenso, leve, mas continua fazendo, para essa frequência cardíaca cair. E dura, em média, 30 minutos o treino. Então é ótimo, e aumenta o gasto calórico, bem preciso, e aumenta demais, então diminui peso, melhora o condicionamento físico, ganha resistência muscular e potência. Então é algo que a adesão foi maior, né? E a procura foi maior. Então, na clínica mesmo, que o trabalho que nós temos lá é de pilates, de funcional, mas vira e mexe eu passo HIIT para os meus alunos, porque otimiza tempo e aumenta o gasto calórico. A gente às vezes tem alguma limitação, dependendo do perfil, né? Um idoso, assim, que tá pouco adaptado ao exercício, pessoas com muito peso, né?
Mas dependendo de algum exercício, você também pode fazer, né? É porque, é assim, o HIIT, ele vai de acordo com o seu condicionamento físico. Então, eu passo um HIIT Você já conhece o paciente, para um né? paciente, mesmo paciente idoso, com as suas limitações físicas de mobilidade ou de perda de força muscular, para você, 1 quilo ou 500 gramas pode ser nada, mas para o idoso é um exercício extenuante. Então, vai de acordo com o condicionamento físico do aluno. É, Então, não é porque é um paciente idoso que ele não pode fazer um crossfit ou um HIIT, entendeu? É tudo adaptado para aquele público, para aquele organismo. exatamente. Né? Por isso que a gente tem que ter uma pessoa que supervisiona. Não É. dá para aquela pessoa que não tem um hábito de exercício resolver fazer um HIIT em casa, Não, sozinho, olhando no YouTube, sozinho. por exemplo. É complicado, né? A pessoa tem que ter um mínimo de noção de consciência corporal, de já ter feito alguma coisa, porque senão a pessoa não vai fazer direito. Não, porque tem a parte tem a chance de se postural, machucar, né? a lesão é muito maior, né? A chance de ter lesões é muito maior. Desculpa. Então, nós temos que pensar que passou para o treinamento resistido, é interessante ter um acompanhamento. E o HIIT, ou o exercício extenuante, tem que ser acompanhado, porque cabe uma avaliação física prévia, Sim. para ver se tem alguma alteração postural, alguma lesão tendínea ou muscular. Então, requer outros cuidados para estar adequando para aquele organismo. Tá bom. Bom, agora Mas é que a gente- possível, é possível, mesmo Eu falo, pro idoso. sempre você vai poder fazer algum exercício. Eu falo isso para todo mundo, pros meus pacientes. Não tem um exercício que você não pode fazer. Você, às vezes, não vai poder fazer um agachamento com um ângulo X, mas pode fazer um agachamento com um ângulo Não, Y. diminui a amplitude. Dependendo se você tem um problema no joelho. Então, assim, o exercício, para todo mundo é factível. Vai ter alguns detalhes que você vai adaptar para quem tem patologias, quem tem algum problema ortopédico, alguma coisa que vai limitar. Sim, não é isso? e mesmo o agachamento que você acabou de dar como exemplo, nós sabemos que o agachamento com a maior amplitude recruta o maior número de fibras, né? Isso é evidente, é mais eficiente, porém 30 graus já está trabalhando. Exatamente. Então, por que o idoso não pode sentar e levantar de uma cadeira? Ou porque é o que ele faz no dia a dia, né? Exato, porque um pós-operatório não pode sentar e levantar de uma cadeira trabalhando, simulando o agachamento. Exatamente. Então, tudo é adaptado. Então, os exercícios resistidos, eu falo que tem um leque imenso de opções e tudo é possível para todo público, para todo gosto, para toda faixa etária, para todo condicionamento físico. E aí eu vou aproveitar, gente, só um pedacinho aqui para Eliane contar de uma paciente minha que foi com ela 2 sessões. E é uma senhora muito debilitada, que ela passou comigo tem uns 15 dias, e eu pedi para os sobrinhos para levá-la para fazer um acompanhamento, porque ela estava custando a caminhar. Não, conte. 2 sessões, conte, a mágica. Um milagre, né? Eu falo que tem 2 fatores. Tem o exercício físico, tem a parte social. A pessoa se sentir integrada no grupo e capaz. Então, ela viu outros senhores fazendo, teve toda essa parte de objetivo visual para ela, né, do treinamento. Ela estava internada, né, teve Sim. todo um comprometimento, teve uma sarcopenia, né, uma perda de massa muscular importante. Ela fez uma avaliação conosco, a avaliação, eu falei assim, eu queria até repetir a avaliação de novo, porque é outra pessoa, com dor muscular, com fadiga muscular, com taquipneica, enfim, fez 2 sessões e parece outra senhora, ela chega sem a ajuda do filho. Então, ela chegou no primeiro dia para consulta com o auxílio do filho, foi pro banheiro com o auxílio do filho. Agora ela vai no banheiro sozinha, ela volta sozinha com 2 sessões. Gente, 2 sessões. Então, é transformador. Eu falo que a socialização do exercício e mais você sentir segurança para fazer é transformador. Porque esse empoderamento que traz, né? É a pessoa pensa, eu posso, eu consigo. Eu vou sozinha no banheiro, como se fosse uma coisa assim, de outro mundo. Se você pensar que o banho, você evacuar, tem um gasto energético que quando você está saudável, você não faz ideia. Você não percebe, você acha que Não, é natural. Você senta, levanta e, né, toma banho, você não pensa. Agora, quando a pessoa está com um comprometimento ainda mais cardiológico, é expressivo para ela. Ela se cansa no banho. Então, esses ganhos mínimos que a gente não daria, né, muito valor para uma pessoa saudável, para ela é crucial. Exatamente. Né? Aí depois, no meu Instagram, eu vou contando novidades dela depois, viu, gente? Porque realmente eu fiquei assim, ó, muito feliz. Então eu tinha que dar esse parêntese aqui, porque realmente... Dá vontade de toda a aula dela. Exatamente. E aí agora, a gente vai falar um pouquinho dessa coisa assim. Quando as pessoas perguntam,
doutora, ou pergunta pra você que é físico, que é personal, o que eu faço primeiro? Aeróbico ou força? Interfere? Um vai atrapalhar o outro? Como é que é isso, Eliane? A gente tem que pensar primeiro no nível de condicionamento da pessoa. Se é uma pessoa sedentária, qual que é a orientação básica que nós damos? Eu não gosto de começar os dois na mesma semana. Por quê? Se tiver dor, se tiver algum desconforto, Você não vai saber o que eu não vou causou. saber da onde veio a causa. Então, eu inicio ou com a caminhada ou com resistido. Daí, na segunda, eu espero essa resposta do corpo, porque sempre fica dolorido, né? A gente sempre tem um acúmulo de ácido lático, então eles acabam reportando pra gente, eu brinco que é uma dor gostosinha, aquela dor do dia seguinte. É uma dor que você fez a caminhada ou o exercício, e depois de 24 horas, 36 horas, eu mexo e incomoda. Seu corpo te lembra que você se movimentou. Exatamente. Então eu falo que daí depois de 48 horas, no máximo 70 horas passou. Enfim, é uma adaptação, né? Tem uma adaptação neurológica também, né? Não só muscular. Então tem uma adaptação cerebral também, importante. Então eu não gosto de começar os dois juntos. Ou Tá, um ou outro. isso é legal. Pensando no sedentário. Tá. Então inicia a primeira caminhada, faz 1, 2 semanas, depois se inicia com resistido. Também pensando no seu condicionamento físico, né? Nos seus limites. Agora, quando uma pessoa já treinada, a pessoa sedentária, ela pode fazer, depois de adaptação, a caminhada e um treino resistido no mesmo dia. Não tem problema. Ou vice-versa também. Ou inverter, não tem problema, porque vai ser um treinamento leve ainda no início. Quando uma pessoa já treinada e tá no nível mais intenso, eu não gosto de casar no mesmo dia. Por quê? Vamos supor que você faça a musculação primeiro e vai fazer a caminhada depois, ou aeróbico depois, que seja a corrida ou a natação, o segundo sempre vai ficar comprometido. Exatamente. Então, você não vai ter a mesma energia para fazer a segunda modalidade. Então, ela fica comprometida. Eu vou falar o que eu faço no meu treinamento. Vamos supor, eu adoro aeróbico. Por mim, eu faria o aeróbico todos os dias. Eu fujo do resistido. Enfim, é questão de gosto, que também é importante. Sempre a pessoa vai gostar de mais um de outro. Sempre. Isso aí também. Mas eu uso como remédio. Tem que fazer musculação, tem que fazer o pilates e ponto. Sim. Então, se eu for primeiro no aeróbico, eu vou me dedicar muito no aeróbico. E a minha musculação vai ser aquela musculação 20 minutos. Então, você começa na musculação. Eu começo com a musculação. Porém, no dia que eu faço membro inferior, pernas, eu não treino o aeróbico. Porque o aeróbico vai ficar comprometido. Sim. Então, o treinamento mais intenso, você vai iniciar... Você pode fazer um membro superior, né? Braços, na musculação ou no pilates, e faz o aeróbico depois. Não fica tão comprometido. Agora, no dia que você treina membro inferiores, no crossfit, depois correr, ou não... Fica comprometido. E sabe o que eu acho, assim? Aí, às vezes, os pacientes falam, doutora, mas eu só posso fazer assim, nos dois no mesmo dia. Adapta. Aí eu falo, olha, um dia você começa por um, outro dia você começa Adapta. pelo outro. Não tem problema. Porque sempre, essa é a mensagem, gente, sempre o segundo vai ficar prejudicado pelo primeiro. Mas por que isso? Por causa do glicogênio muscular. Não é isso? Tem um gasto energético maior, né? Então você acaba consumindo esse glicogênio muscular e falta para a segunda modalidade, né? Eu vou repor com carbo, uma suplementação no meio. Não é Mas interessante, não é a mesma coisa. não. E mesmo porque o treinamento, para ser efetivo, para ter um anabolismo, tem que ser no máximo 1 hora e 30. Passou disso, a gente entra em catabolismo. Então a vantagem vai ser praticamente nenhuma, né? Então tem que ser um treino mais curto e efetivo. Exatamente. Então eu acho que é isso, assim, para quem pode um dia fazer uma coisa, outro dia fazer outra, tudo bem. Ou observa o objetivo. Vamos supor que você tem um paciente obeso, triglicérides alto, glicemia alto, o foco vai ser aeróbico, não tem como você fugir. Sim. Então, para ele pode iniciar sempre com aeróbico E depois fazer a musculação. Né? Que não que não seja importante a musculação para ele. Também tem um gasto, ainda mais de glicose, importante durante a musculação. Porém, dá para dar uma, enfatizada maior no objetivo. Ou um paciente idoso. Essa senhora mesmo, eu falei pra ela, daqui a pouco dá pra senhora vir de metrô. É muito mais fácil pra vir pra clínica. Só que ela vai sair do metrô, vai caminhar até a clínica. Já vai chegar treinar. cansada. Gente, não vai sobrar perna pra ela treinar comigo. Então, não vejo vantagem. Seria uma caminhada? Seria. Mas não é vantajoso nesse primeiro momento. Entendi. Então, ela vai vir, eu falei pra ela, vem de carro, faz o treinamento. E daqui um mês e meio, a gente testa. Exatamente. Porque vai ter um condicionamento melhor. E aí, eu sempre dou essa dica. Se você faz sempre no mesmo dia, um dia você faz um primeiro, no outro dia você faz o outro. Porque pode aí intercalar. não vai ser tão produtivo num dia, mas no outro você vai priorizar primeiro um do que a musculação ou o aeróbico e vice-versa. Pode intercalar. Né? Ou eu brinco,
Gente, nenhum exercício é puramente aeróbico. Exatamente, ou é puramente resistido. Sempre nós temos uma mescla. É que a gente está falando para um público, né? Pensando em pacientes e alunos. Mas pensando mais na fisiologia, nada é puro. Eu posso, por exemplo, estar na piscina achando que eu estou fazendo aeróbico e coloco uma pazinha para dificultar a remada e virar um trabalho de resistência e aeróbico associado. Na prática, existe essa divisão. Mas a gente, quando estuda a fisiologia do exercício, não é bem não existe assim. essa divisão, tá, gente? É um mesclado. Um sobressai dentro do nosso organismo, mas isso não quer dizer que seja puramente aeróbico, puramente resistido. Porque tem lá a história da bioenergética, geração de energia para fazer o exercício. De quebra, mas aí se é oxidativo ou não. A gente vai ficar muito especialista no tema e não é a função, eu acho, do podcast. O público que está ouvindo, vamos dividir porque vai ser bem prático, que aqui a gente quer levar informação para muita gente. E eu acho que o que eu admiro pelo seu podcast é que é para o público leigo, sabe? Aquele público que está iniciando um tratamento cardiológico, ou um tratamento nutricional, ou um tratamento com a fisioterapia, enfim, pensando no básico para dar uma boa base. Exatamente. Né? Para iniciar o trabalho. Então, eu acho que é mais por aí, de falar de uma forma mais simples, né? Sem aprofundar tanto na fisiologia. Exatamente. Para todos entenderem. E aí, uma outra coisa. As pessoas perguntam, eu faço mais repetição ou eu faço mais carga? Depende do seu objetivo. Você quer ganhar força, você quer aumentar o músculo, você quer ficar hipertrofiado, né? Você quer ganhar massa muscular. Como é que é essa pegada também, essa combinação? Qual a melhor estratégia? Eu vou um pouco além. Tá. Por exemplo, se a gente pensar que até os 30 anos, as nossas fibras são muito mais de potência, então essa resposta de potência é muito maior. Então, o ideal seria a gente treinar, fazer um trabalho de forças com menos repetições e muita carga nesse período, que é o momento que a gente pode ficar grande e deve ficar grande. Então, ganhar hipertrofia mesmo muscular. Então, você faz menos repetição e mais carga. E mais carga. Um indivíduo mais idoso. Eu vi um vídeo agora, entre o carnaval e esse final de semana, que eu achei bem interessante. Eles compararam a força de um pedreiro com um halterofilista. Eles colocaram no ambiente do pedreiro mesmo, né, numa obra, uns 4 caras gigantes, halterofilista. Então, tronco enorme, bíceps do tamanho da nossa cintura, sabe aquelas coxas? E o pedreiro tinha 1,70 m, forte, você via mesmo ele com a camiseta, ele era bem forte. E ali, tranquilo. Pegaram 5 sacos de cimento. Gente, 5 sacos de cimento pesa 50 quilos cada saco de cimento. Nossa. O pedreiro colocou na cabeça e andou 25 metros. Tranquilo, pleno. Colocou e saiu andando. Veio o primeiro halterofilista. Pegou o primeiro, tranquilo, porque potência ele tem. Colocou o segundo. O terceiro, você via que já não era, primeiro, o mecanismo dele de treino, né? É explosão. E segundo, que ele não ia conseguir andar com aquele saco de cimento. Então, eu acho que tem fases da nossa vida. Legal. Você quer ficar esteticamente, né? E natural, né? Sem usar anabolizante, porque a gente não quer usar anabolizante. E você pensar que você quer mais resistência. Eu falo assim, a minha ideia é ser o pedreiro. Eu quero aguentar muita carga e uma resistência maior. Entendeu? Então, assim, depende do objetivo, depende da fase. Se eu pegar um idoso, claro que eu vou pensar em resistência muscular. E vou colocar menos carga e mais repetições. Vou pegar uma pessoa na clínica para fazer físio, tá iniciando o tratamento. Vou colocar menos carga e mais repetições. Isso não quer dizer que o meu idoso ou meu paciente da fisioterapia não vai chegar em menos repetições e mais carga. Pensando. Isso também não quer dizer que eu não possa trabalhar resistência e hipertrofia. Pode trabalhar os dois. Eu posso intercalar. Eu posso trabalhar uma semana pensando mais resistência, na outra mais hipertrofia. Ou um grupo muscular pensando em hipertrofia e outro grupo muscular pensando em resistência. Gente, o corpo tem uma infinidade de trabalhos de resistências musculares que dá para ser realizado e de acordo com o objetivo patológico, postural e objetivo do aluno. Porque não adianta também pensar só na físio e o aluno tem outro objetivo. Eu quero ficar com o braço trincado, né? Exatamente. Então, depende também do objetivo do aluno. Mas dá para você trabalhar das duas formas em conjunto, se casa perfeitamente. Por isso que não existe regra no exercício. Porque depende
do contexto do paciente, das limitações que ele tem, se ele tem doenças, se ele é um paciente saudável que quer ganhar uma coisa ou outra. Então, assim, depende de toda uma avaliação e do objetivo e E não é porque ele prioriza a saúde que não vai ganhar na estética, não é porque ele pensa na estética que não vai pensar na saúde. Então, assim, o ganho com o exercício é muito amplo, né? Eu tô puxando a sardinha pro meu lado, claro que sim. Claro, mas tá Mas certo. é muito amplo e é muito variado. E você pode estar trabalhando resistência agora e daqui 6 meses querer hipertrofia, ou vice-versa. Então, você pode brincar com as cargas, com as repetições, desde que seja de forma correta e bem orientado. Exatamente. Uma coisa importante é isso, né? Assim, o quanto você vai aumentar dessa questão de carga, por exemplo, porque tem que ser gradativo. Porque você também pode ter uma lesão se você faz um aumento muito rápido, um aumento abrupto de carga, né, Eliane? E respeitar, né, o seu corpo e a resposta do seu corpo. Eu até brinquei no final de semana passada com uma caixinha de perguntas falando de como retomar o treinamento pós-carnaval e pós... Sim. Na verdade, o Brasil começa o ano agora, né? Então, fiquei parado, como retomar esses exercícios? É um erro muito comum nosso da área da saúde. A gente vem treinando para 2 semanas e quando volta a treinar, a gente quer voltar com a mesma carga. A gente acha que é pouco, mas 2 semanas é muito. É muito para treinamento físico, ainda mais o trabalho resistido, e mesmo aeróbico, mesmo a corrida, né? Então é você respeitar os seus limites e a resposta, o corpo fala. Você começou a fazer a carga, você viu que você fazia 12, tá fazendo 8, já tá cansado. É para parar. É para parar. Uma orientação que eu dou para os meus alunos, que eu acho que é fácil e bem didático para entender, você pensar qual o nível que você está. Eu sou iniciante. Então vou trabalhar de leve a moderado. Como que seria esse leve e moderado? Na caminhada, que eu acho que é o mais fácil. Você dosa como se tivesse uma pessoa do seu lado e você conseguisse conversar com essa pessoa sem ficar ofegante. E fazendo exercício direto. Eu tô caminhando e tô conversando com minha coleguinha da esteira e não fico ofegante. Não é porque é pra ficar conversando, né? Mas eu digo assim, um exemplo. Não, eu tô trabalhando de uma forma mais intensa. Você tem que apertar o seu ritmo de forma que você não conseguisse conversar se tivesse alguém do seu lado. Você poderia dar uma resposta curta, mas ficar conversando? Não, isso é intenso. Então, na musculação, no pilates, no aeróbico, é a mesma coisa. Eu tô lá no grupo. Se eu ver que eu tô papeando demais... porque tá fácil o negócio. Leve, gente, tá leve. Eu costumo fazer uma analogia assim pros pacientes. Você já viu alguém que corre, falar? Não, quem corre, corre. Então, se você tá fazendo um exercício que você tá muito de papo, presta atenção. Porque você poderia estar fazendo uma coisa mais pesadinha. Ou seu objetivo é resistência, então você tá pensando num trajeto longo. Isso. E tá confortável. Que pode ser um dia, tô fazendo um longão, né, pensando na corrida, tranquilo, confortável, só pra soltar, tô voltando. Ok. Tudo bem. Agora, o seu treinamento diário, que você já vem treinando há 6, 7 meses, tem que ser mais intenso. Eu tô lembrando de uma pergunta aqui, de uma coisa que os pacientes às vezes falam, que a gente precisa desmistificar. A gente pega paciente mais assim, magrinha, que fala assim, eu não faço aeróbico porque eu perco massa muscular. Eliane, vamos lá. Vamos desmistificar essa história. É assim, gente. Eu falo que a massa muscular, onde um paciente ou um aluno muito esguio, né, não precisa ser tão magrinha, mas o esguio é mais difícil de ganhar massa muscular. Então, longilíneo. Pessoa menor ou com a constituição maior de massa muscular, é muito mais fácil de hipertrofiar. Não deixe de ter razão você fazer o aeróbico e perder massa muscular. Porém, tem formas e formas de fazer o aeróbico. Eu tenho alunas bem esguias, bem magrinhas, que fazem o aeróbico. Uma intensidade maior em um curto tempo. Então, exatamente. 20 minutos, 15 minutos. Não precisa ficar 1 hora na esteira. Não, você faz algo mais intenso. Também não precisa correr. Você pode colocar uma rampa. Você pode fazer um HIIT. Você pode fazer um HIIT na esteira. Você pode colocar uma rampa, caminha na rampa, 1 minuto mais rampa acentuada. E depois tira a inclinação, faz 2 minutos de recuperação, coloca a rampa de novo. É um fortalecimento de membro inferior. Isso. Então, você trabalha parte cardiorrespiratória e mais membros inferiores. Então, dá pra casar. Eu falo que dá pra brincar com exercício físico de diversas formas. Porque a gente escuta isso e aí a pessoa abandona o aeróbico. Fala, não, isso não existe, não pode. Ela pode correr, né? Com Exatamente. tempo mais curto. Ela não precisa ficar 40 minutos na esteira. Não precisa, né? Como a musculação, se ela fazer de forma errada ou pilates de forma errada, ela pode perder massa muscular. Se você ficar com a mesma, você tá lá treinando 6 meses, 1 ano, sem ter um acréscimo de carga,
não tem benefício nenhum. Exatamente. Né? É melhor do que ser sedentário, ok, mas perde massa muscular. Então, isso mesmo. é muito relativo. E agora, pra gente só finalizar, porque o nosso tempo tá assim, se esgotando, existe alguma coisa específica para o envelhecimento? Assim, o melhor treino para o envelhecimento? Ou isso não existe? Assim, pra gente... Olha, eu penso que hoje, a musculação, Treino de o força. treino de força, o pilates... Se você for o escolher, tem que escolher a força. Eu acho que, né? pra mim, hoje, de todas as pesquisas que saíram nos últimos 10 anos, não tem nada melhor. E a gente pensar que era totalmente contraindicado, né? 30 Sim. anos atrás. Ai, cardiopata não pode fazer esse de força porque aumenta duplo produto por resistência periférica, pressão torácica. Então, o envelhecimento, o idoso tem hipertensão, tem cardiopatias. Vai ser É perigoso. prejudicial. Então, a gente tirava o treinamento de força do idoso. Não, gente, isso caiu por terra. A gente precisa ter membros inferiores fortes. É crucial para tudo. Para o diabetes, para hipertensão, para sarcopenia. Então, Pra eu parte penso óssea, pra parte óssea. Prevenção de osteoporose, minimizar a perda de massa óssea também, né? Então, para demência. Isso, para demência Então, hoje, gente, assim, estudos cada dia mais claros. Quem faz mais atividade física tem menos Alzheimer, gente. Olha, levem isso. Se não tiver medo de ter um infarto, mas ninguém quer ter Alzheimer. Então, às vezes eu falo isso, olha, presta atenção, porque pensa nisso, ninguém quer perder a cabeça. E As pessoas... eu brinco, você pode fazer na sua casa, você tá na sua sala de jantar. Senta e levanta da cadeira. Várias vezes, cada um, né, de acordo com o seu condicionamento e com a sua resistência à fadiga. Eu vou fazer 10, cansei, senta, faz mais 10 à tarde. Isso, exatamente. Né? Eu aguento 20, faz 20, depois faz mais 20 à tarde. Ou fica em pé, faz panturrilha, essa pontinha do pé, vai e volta. Gente, isso tem exercícios básicos de resistência. Eu acho que depois a gente pode fazer um podcast ensinando um pouco de exercício. Pode ser, Aí a gente traz imagem, a gente né? traz, Dá exemplos a gente pode do básico. aqui, a gente ensina, ou a gente fica com roupa de academia. Essa é uma próxima ideia. Uma ideia nova, né? Dá pra trabalhar. Bom, Eliane, adorei o nosso papo. Eu acho que assim foi muito esclarecedor para as pessoas, quem não faz exercício, mesmo para quem faz, alguns detalhes assim que a gente chamou atenção. Então, eu queria te agradecer novamente por estar aqui. Eu vou te chamar outras vezes porque a gente tem muita coisa para falar. E eu queria que você falasse das suas redes, se você alguma coisa que você não falou também, se você queria abordar, enfim. Primeiro, eu queria agradecer novamente o convite e nos siga, né? Eu tenho a clínica no Paraíso, meu @ Eliane Carazawa ou @clínica Eliane Carazawa. Lá eu dou bastante dicas de atividade física, de saúde, porque eu acho que o básico é o bem-estar, Cris. Eu acho que a gente pensa na qualidade de vida. Todo mundo quer envelhecer bem, né? E faça a sua poupança de músculo, porque não tem como fugir. Exatamente, porque a autonomia do envelhecimento depende do que você está fazendo hoje. Então, gente, vamos fazer exercício, vamos fazer treino de força, vamos fazer aeróbico e vamos construir saúde. Até o próximo podcast.